Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o TourQuest. Hoje nós estamos aqui com o professor Eric Wilke, do curso de turismo da UFMS, e nós vamos falar sobre a Rota Bioceânica. Bem, assim eu estou denominando, né? Não sei se esse é o nome oficial. É isso mesmo, professor? Bem-vindo. E o nome oficial é Rota Bioceânica? Olá, Noslin, prazer, uma satisfação estar aqui contigo para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né, tão atual aí, né, em voga, né, que é o corredor bioceânico ou rota bioceânica, né. Aproveitar que você perguntou sobre essa ideia do título, né, ou seja, Sim, é importante. Há diferentes visões, né, a respeito dessa rota, desse caminho, né. Algumas pessoas entendem que essa rota vai ser uma rota mais ampla, né, que vai integrar não somente o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, mas também vai permitir o acesso no sentido norte-sul, né, em alguns países da América Latina. Então, essa visão entende esse caminho como uma rota de integração latino-americana, né, que vai permitir aí um acesso mais facilitado a países como a Argentina, Bolívia, né, o norte e o sul de toda a América do Sul. Então, por isso entende que é um RILA. Então, algumas vezes as pessoas podem identificar em alguns escritos, ou na mídia, ou, né, na própria, em alguns locais, essa terminologia chamada Rota de Integração Latino-Americana. Em outras visões chamam de corredor rodoviário bioceânico, mas popularmente a gente chama de rota bioceânica ou corredor bioceânico. A gente está falando do mesmo trajeto, do mesmo lugar, do mesmo trajeto. Sim, mas a princípio a rota que eu denominei seria de Santos até os portos do Chile, Antofagasta e Iquique, é isso? Isso, litoral brasileiro, Isso, né, o litoral até São Paulo, o Pacífico. até o Pacífico. Agora está me dizendo que existe uma proposta, um pensamento que pode verticalizar isso. Norte e Sul também pode ter rotas integradoras, vamos dizer rotas integradoras. Então, a gente não sabe a respeito de projetos nesse sentido, mas é uma visão de que essa rota, nesse sentido leste-oeste, ela pode permitir, eventualmente, que um trânsito maior de pessoas, o fluxo de mercadorias, trânsito de caminhões, seja facilitado através dessa rota bioceânica que está sendo construída agora. Tá, ok. Mas vamos partir aí do Atlântico para o Pacífico, de Santos para Antofagasta, né? Se a gente for pegar esse trajeto, são mais de 3.000 quilômetros. Isso. Passando aí São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Chile. Argentina e Chile, né? O norte da Argentina e Chile. 3.300 quilômetros mais ou menos. Isso. Então, o objetivo dessa daí especificamente é a logística de mercadoria de um porto para o outro, de um oceano para o outro, é isso? Exatamente. A ideia é facilitar, criar, na verdade, uma alternativa, um novo canal de escoamento de mercadorias e recepção de mercadorias, né? Exportação e importação, através de uma outra alternativa, que é não a saída pelo Atlântico, mas a saída pelo Pacífico. Né? Então, a ideia é criar mais uma alternativa para tradicional Porto de Santos, Porto de Paranaguá, Porto de Itajaí, né? Então, viabilizar para que, por exemplo, algumas mercadorias, ou tecnologias, ou produtos industrializados, ou grãos, possam ser escoados, né? Não pelo Porto de Paranaguá, não pelo Porto de Santos, mas através de Antofagasta ou Iquique, né, que são os dois portos principais do norte do Chile. Que seria um acesso mais facilitado para os mercados asiáticos. Exatamente. A grande diferença quando a gente fala desse acesso pelo Pacífico é justamente você ter acesso mais rápido, mais econômico, com menores custos, né? Até o Oriente, né? Especialmente a China, que é um grande investidor brasileiro, que é um grande investidor do Brasil, e também é um grande receptor mundial dos produtos brasileiros, né? Então, viabilizar de maneira mais econômica, e a gente sabe que o transporte, a logística, quando a gente consegue, né, reduzir o preço, reduzir o custo, reduzir o preço desse transporte, a gente torna esse produto que é escoado do Brasil, torna esse produto mais competitivo. Então, pode ser que chegue lá nos mercados asiáticos com um preço mais em conta do que, de repente, outros mercados que têm um preço mais elevado. Então, essa rota ela vem da alternativa aí para evitar, vamos supor, o transporte ali pelo Estreito de Magalhães. Né? Eu imagino que isso seja um custo muito mais alto, né? Isso. E existe um estudo que se comprova, por exemplo, quanto é mais econômico
fazer esse trajeto até os portos do Pacífico no Chile? Tem, Nosnin. Alguns dados que eu trago aqui, eles ajudam a gente a entender isso, né? Então, uma das rotas mais tradicionais, mais utilizadas hoje em dia, é o produto saindo, por exemplo, do Porto de Santos, viajando pelo Canal do Panamá, atravessando o Canal do Panamá e chegando até, por exemplo, ali a Xangai, né? Lá na China. Então, se a gente observar esse trajeto, o Canal do Panamá são aproximadamente 24 mil quilômetros, né? E 24 mil quilômetros. Se a gente, pela alternativa nova, que seria aí o Porto de Antofagasta, saindo pelo Pacífico, isso é reduzido para 18 mil quilômetros aproximadamente. Então, tem uma pequena diferença se você utilizar o Porto de Antofagasta ou o Porto de Iquique, mas a diferença é de cerca de 200 a 300 quilômetros, né? Então, por exemplo, só nesse comparativo entre o Canal do Panamá, a escolha pelo Canal do Panamá, esse trajeto dura 54 dias de viagem no navio. Saindo pelo Pacífico por Antofagasta, isso é reduzido para 42 dias. Então, é uma redução significativa que faz, por exemplo, que haja uma redução significativa no valor da carga. Certo. Então, para a gente acrescentar aí, por exemplo, né, você pegar se você pegar um container que tenha 40 pés, é o maior container que a gente tem, né? Ele tem um custo aí nessa viagem de $2.650 saindo do Porto de Santos pelo Canal do Panamá. Saindo por Antofagasta, reduziria para $1.713, e uma redução de 35% no valor desse mesmo transporte, né? Então, são dados aí que começam que ajudam a justificar a escolha para aumentar a competitividade desse local. Eu achava que a opção era Estreito de Magalhães, na verdade via Canal de Panamá, porque já sai lá mais no hemisfério norte. Mas também se usa o Estreito de Magalhães, né? O Estreito de Magalhães, aí são 49 dias de viagem. Então, ainda é um pouco maior, né? É menos do que ali a viagem pelo Canal do Panamá, mas ainda ali mais dias do que viajando por Antofagasta. Tá, agora vamos na proposta mesmo dessa infraestrutura da rota que está em desenvolvimento, né? Como que está hoje assim a atual situação da rota? Assim, o que falta de infraestrutura, principalmente de pavimentação asfáltica ou de pontes e tal? O que falta para a gente pegar o carrinho aqui e chegar no Chile? A gente está com essa expectativa, né, de um dia a gente poder colocar o carro lá, colocar a família no carro e viajar, né? Mas daqui a pouco a gente fala alguma coisa sobre o turismo, né? Eventualmente aí vai ser muito bom. Então, o único trecho que está faltando a finalização é do norte do Paraguai, né? É uma região mais carente, é uma região que necessita de maior atenção de infraestrutura, mas o Paraguai já tem dado conta daquela região que é uma região, inclusive, mais difícil de realizar as obras, né? Porque ali naquela região do norte do Paraguai, o solo do Paraguai é um solo argiloso, né? Então, o Chaco esse? É o Chaco Paraguai, é o Chaco Paraguai. Então, naquele solo argiloso, quando chove, tem baixa penetração da chuva no solo, então alaga. Né? Eu tive a oportunidade de fazer esse trajeto no ano de 2019 e na região ocorreram muitas chuvas. E a gente recebia imagens, a gente não passou nitidamente por esse caminho, a gente teve que fazer um contorno, uma volta por baixo, porque a gente recebeu vídeo de pessoas que moram naquela região e a água estava a 1 metro acima da estrada. Chove muito naquela região e a água não infiltra, então é um desafio até para a própria engenharia. Mas o Paraguai tem dado conta, já fez o primeiro tramo, né, o primeiro trajeto entre Porto Murtinho e Mariscal Estigarribia, que é ali no centro do Paraguai. Então, isso já não existia, é a parte que ficava alagada e já está pronto, né? Será que tem que fazer um processo de aterramento, igual foi feito aqui na estrada do Pantanal? Exatamente. O aterramento ali fez com que a rodovia, em alguns trechos, subisse até 3 metros. E a gente tem um exemplar disso ali no Chaco Paraguai, quando a gente vai para Assunção, por exemplo, né? O caminho de Assunção, a gente vê ali também que a rodovia ela é bem mais alta por conta da região do Chaco, né? Então, eu acho que é o mesmo princípio
E é uma rodovia que está sendo preparada para o trânsito pesado de caminhões, né? E Então, a fora gente esse sabe disso. trecho aí crítico e não asfaltado, né? O resto já tem pavimentação? Já tem pavimentação. A gente sabe Ah. que alguns trechos assim carecem um pouquinho de investimentos, né? A gente sabe que, por exemplo, ali perto da região de Porto Murtinho, né? Ali um pouquinho antes de Porto Murtinho, o asfalto tem sofrido um pouquinho com os caminhões que já trafegam por ali. Então tem alguma degradação já de acordo com o tempo. E tem um outro trajeto que ainda não está pronto, né? É o trajeto ali ainda no Paraguai. É o trajeto que já foi licitado, né? Já foi aberto para as obras iniciarem, que é entre ali o meio do Paraguai, em Mariscal de Garibia, até chegar à Argentina, ali na região de Pozo Hondo. Ali são aproximadamente 230, 250 quilômetros que ainda falta asfaltar. Mas as obras já devem iniciar aí, e o projeto é que esse trecho esteja pronto aí. A previsão é 2 anos, mas eles querem fazer isso o mais rápido possível. E o trecho da Cordilheira, como que é? Você que esteve lá. O trecho da Cordilheira ele é bastante sinuoso, bastante ondulado, e ainda há uma expectativa para ver mesmo se os caminhões brasileiros, né, e o tipo de mercadoria que vai poder trafegar naquela cordilheira, né? Exige muito dos freios, exige muito do motor, exige muito nos meios de transporte. Até por isso que está tudo sendo analisado ainda para ver que tipo de mercadoria vai ser possível escoar passando pela cordilheira, né? Verificando o peso, né? A potência dos caminhões e tudo mais. Então é uma região bastante diferente. Ela exige dos caminhões, exige das pessoas que estão passando por lá. A altitude causa um impacto também, mas é uma experiência interessante. Nós vamos falar também da infraestrutura desse trecho, assim, do que a gente tem de infraestrutura de suporte do próprio transporte de carga, como também futuro fluxo turístico da região, a gente vai falar. Mas observando aí nas mídias, aí, a gente vê uns mapas que tem assim uns trechos meio alternativos, via Mato Grosso, via Peru. Isso é parte do trajeto ou são propostas ou futuras que se pode ter? Fazer um circuito, parece que teria essa opção. De fazer outras opções, né? Isso vem dentro do RILA, que você chama. Isso vem dentro da RILA. Então, uma das primeiras iniciativas que houve foi através da Bolívia, né? Um dos caminhos iniciais foi através da Bolívia. Então, até seria um caminho um pouco mais próximo do que o caminho atual, né? Então, houve uma primeira expedição que levou também diversas caminhonetes, diversos empresários, diversas autoridades para conhecer esse trajeto, mas eles sentiram muitas dificuldades em viabilizar o caminho pela Bolívia, né? Me parece que haveria aí uma certa dificuldade com os caminhoneiros, porque os caminhoneiros brasileiros não podem assumir o volante lá, eles teriam que entregar o caminhão para a mão de bolivianos, e tem algumas outras restrições, alguma dificuldade em relação a combustível, algumas questões ali que parece que poderia dificultar um pouquinho o trajeto por ali. Então, e a opção mais adequada foi estabelecer um outro caminho, pelo menos ali naquele trecho da Bolívia. Então, não se considerou mais a Bolívia, mas sim o norte ali da Argentina. Então, vamos especificar nesse trecho aí de Santos a Antofagasta e Iquique, que é quase a mesma distância, né? São 2 portos importantes. Sim. Agora, o que efetivamente, por exemplo, nós já sabemos aqui que até no próprio estado, em alguma região aqui, a gente tem trechos aí de, por exemplo, mais de 100 quilômetros que você não tem um posto de gasolina. Isso. E não só um posto de gasolina, mas toda a infraestrutura que necessita o transporte de carga. E nesse trecho, imagina que seja pior ainda em termos de distância, né? Porque se você pegar de Porto Murtinho até o Chile, são 2.200 quilômetros, né? Então, um trecho bem... Como que é essa infraestrutura de apoio ao transporte? Você que esteve lá, né? Eu estive nessa rota em 2019. Eu imagino que até no interior do Paraguai já possa ter modificado alguma coisa. Então, eu não estou tão atualizado assim, já passou alguns anos, mas partindo do princípio do que eu encontrei, a gente verificou longos trechos sem suporte. Então, por exemplo, entre Porto Murtinho e o centro do Paraguai, que é uma cidade chamada Mariscal de Garibia, ali da região de Filadélfia, Loma Plata, nesse trecho a gente não encontrou nenhum suporte, né? Nenhum ponto de parada, nenhum hotel, nenhum restaurante, nenhum posto de combustíveis.
Então ali, por exemplo, você pega... E o mesmo acontece entre Mariscal de Garriba e Poço Hondo. Na época, o trecho ainda estava em estrada de chão, mas uma estrada de chão muito compactada, estava bom para andar, dava para andar bem, só que a gente não tinha esse suporte, esses pontos de parada. Então, se a gente observava que, por exemplo, para quem estava com a intenção de fazer trilhas de moto, por exemplo, né, as motocicletas, os harleiros e tal, de repente enfrentar alguma dificuldade para alguma motocicleta que tivesse uma baixa autonomia, né? Aí 250 quilômetros, 200 quilômetros teria que planejar melhor essa viagem. Então, mas a gente imagina, uma parte da gente vai torcendo para que tudo dê certo e os empreendimentos vão acontecendo, né? Mas a gente acredita que os investimentos também vão acontecer no norte do Paraguai, né? Nessa região que é uma região bastante necessária que aconteçam. E a gente acredita que esses postos de combustível, esses pontos de parada vão acontecer. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, não sabe se vai ter alguma infraestrutura já pronta, né? Quando esse trajeto ficar pronto, mas a gente acredita que sim, que vai acontecer. Agora, saindo um pouquinho aí do transporte de carga em si, né? Falando um pouco da rota em termos de turismo, né? Porque eu imagino que você citou até mesmo o norte do Paraguai, passando pela Argentina, imagino que sejam regiões mais isoladas, que talvez dali eles não utilizem tanto, não sei o que teria tanto de escoamento de carga ali. Eu acredito que o governo está investindo nisso por questão de desenvolvimento regional e tudo mais, mas tudo bem. Eu imagino também que o transporte de carga tem a sua dinâmica própria, né? Então eles sabem estimar o uso, né? Potencializar esse uso da rota. E na questão do turismo, por exemplo, porque tendo a infraestrutura, que é a rota em si, para nós da atividade turística, cria-se aí uma alternativa de exploração turística também, né? Como que é isso, essa mesma visão, na visão do turismo? O que pode acontecer com a atividade turística, assim, em termos gerais, tendo a rota efetivamente? Só antes da gente falar um pouquinho sobre o turismo, se me permite fazer um parênteses entre a ideia do trânsito de mercadorias ou de grandes empresas, grandes empresários, de grandes, né, empresas de logística. A gente também tem a ideia de que essa rota pode favorecer o pequeno empresário, né? E o agricultor das famílias, né? Agricultura local, agricultura familiar, né? A gente tem, por exemplo, em algumas cidades do interior do Mato Grosso do Sul, uma boa produção de leite, boa produção de mandioca, boa produção de abóbora, né? E que existem ali, até próximo da rodovia, essa agricultura familiar, essa agricultura local que pode ser favorecida através de iniciativas que conduzam até esse agricultor para, de repente, levar o produto através da fronteira, né? Ou comercializar esses produtos que passem ali por um certo beneficiamento, uma embalagem, né? Que possa ser comercializado na própria rota, no próprio caminho, possa ser vendido ali através do comércio local. Então, o aumento do fluxo de pessoas, né? Não só de caminhões, mas de veículos pequenos, também pode favorecer esse comércio, essas mercadorias mais tradicionais, mais locais, mais regionais. Então, isso é bastante possível de acontecer. Desde que também seja incentivado aí a ideia da associação, do cooperativismo, né, e que as pessoas também possam, os agricultores, os pequenos produtores, possam também se congregar em um esforço coletivo que possa ajudá-los aí nesse trânsito. Então, a gente vê que isso pode acontecer ao longo da rodovia. Então, para os municípios, para as cidades, para as regiões que trazem e que vão observar essas comunidades locais, vão observar esses pequenos produtores também como pertencentes a esse caminho, a gente também acredita que vai poder viabilizar um certo desenvolvimento e oportunidades para essas pessoas também, né? Agora, na questão do turismo, a gente observa com bastante entusiasmo, viu, Noslinho? Assim, eu sempre faço a comparação lá com os Estados Unidos, por exemplo, com a Rota 66, né? É uma rota, um caminho altamente conhecido, né? Todo mundo fala da Rota 66 e você tem um nível de empreendimento lá dos americanos que tudo você está ali, você se sente pertencente a um caminho, você está naquele caminho, tem placa em todos os lugares, as empresas se colocam como
como fazer. Você está na Rota 66, então você vai curtindo o caminho, as empresas do lado estão preparadas para aquele caminho e tal. Então tem uma identidade aquele percurso, né? Só que a gente observa aqui a nossa, às vezes é chamado de Rota 67 também, viu? Uma curiosidade, Rota 67. Tem algumas pessoas que falam da Rota 67. Então se a gente pegar essa ideia da Rota 67, o corredor bioceânico, a gente vai passar por 4 países, né? Por 4 culturas diferentes, por 4 povos, né? A gente vai passar por diversas regiões, né? A gente tem desde aqui o Bonito, né? A região do Bonito, Serra da Bodoquena, próximo à rota, né? A gente tem o Chaco Paraguaio, temos o deserto do Atacama, tem as altitudes do Chile. Então, o que a gente observa para o turismo é que tem um potencial imenso para você conseguir fazer dessa rota um ponto de interesse para o mundo, não somente aqui para a América do Sul, né? Mas que pessoas do Oriente, por exemplo, né, mercados emissores de turismo que estão com muita força no mundo todo, possam ficar interessados em conhecer esse corredor bioceânico, né? Mas a princípio, não sei se junto com esse pessoal que trabalha a rota toda tem um estudo sobre turismo, imagino que você participe disso, mas assim, qual é a expectativa? Que público é esse primeiro que vocês estão esperando? Quem é? Como que classificaria? Seriam os aventureiros de motocicleta que você falou? Seriam famílias? Seriam os turistas internacionais de outros continentes? Quem é esse público? Existe uma estimativa assim de quem vai ser os desbravadores primeiros da rota? Pois é. As teorias, né, do turismo nos falam que são mais os aventureiros, né? Aqueles que vão desbravar um pouquinho, porque no início da rota, né, a gente ainda vai ter uma carência de infraestrutura. Então, são aquelas pessoas aventureiras, são aquelas pessoas que estão dispostas a abrir mão um pouquinho do conforto, de repente, para desfrutar a realidade local, né? Então, a gente acredita que vai ser esse público que vai vir por primeiro. Até porque, Noslinha, a gente pensa assim, a rota ela vai acontecer, né? A expectativa é que a ponte seja finalizada em 2025, esse tramo também, que é o tramo 4 do Paraguai, também seja finalizado mais ou menos nessa mesma época, final de 2025, início de 2026, e que a estrutura vai acontecer, né? O que precisa acontecer também é a superestrutura, vamos dizer assim, né? É o caminho das integrações, né? Para o trânsito de mercadorias, vai precisar a integração aduaneira, para facilitar o trânsito dos veículos. A gente vai precisar também uma integração na passagem do turista por ali. Em uma dessas passagens, a gente fica, às vezes, 2 horas, 3 horas para fazer o trânsito de um país para o outro. Isso também pode melhorar, mas assim, a gente considera que é uma limitação na atualidade, né? Então, a rodovia vai acontecer, né? Mas o trânsito de pessoas e quanto isso vai ser incentivado, né, facilitando a vida do turista, a gente também vai de uma situação que ainda é precária, né? Às vezes a gente fica muito tempo parado lá, para algo que vai ser melhorado com o passar do tempo, né? Porque também tem toda uma questão, né? O que você falou, o importante é ter a via de acesso que existe, né? A princípio, com mercadoria de carga, mas o turismo pode se apoderando desse caminho ao longo do tempo, assim como foi a Rota 66, né? Sim. Que é mais longa, inclusive, pelo menos no nosso trecho aqui, se não me engano, mas também tem todo um histórico que já passou, já sob efeito de Hollywood, com os filmes que fizeram, que deram esse glamour, né? Exatamente. Agora, por exemplo, uma família, que talvez não seja agora uma família com criança e tal, talvez não seja o público agora, mas o turista normal que for nessa rota, o que tem de potencialidade de atrativo turístico a ser explorado? Você até falou assim, não sei se o Chaco você coloca aí como atrativo natural, os Andes e tal, mas o que tem especificamente que você viu indo nessa rota que poderia ser de pronto, assim, causar interesse de demanda turística? A gente vê que, assim, a gente tem alguns atrativos que são potenciais, né? Alguns atrativos que têm a possibilidade de vir a ser um grande atrativo real, né? É claro que também isso vai depender, né, Noslin, assim, do incentivo, né? De investimento, né? Tanto do público quanto do privado, né? Então, por exemplo, se a gente pegar já nesse caminho, né, um turista, vamos fazer o caminho, né, o turista que desembarca aqui em Campo Grande, por exemplo, né? Pode ser um ponto de partida. Um ponto de partida. Ele vem para a capital do Mato Grosso do Sul, é a capital mais próxima desses 4 países, né? Daqui o turista que desembarca em Campo Grande, ele vai começar a conhecer Campo Grande, né? Então ele pode começar a conhecer Campo Grande, pode ficar um dia, 2 aqui,
pode visitar o Aquário do Pantanal, né? E aí ele segue rumo ao interior, né? Então ele vai passar por Newark, ali tem um pequeno atrativo relacionado aos dinossauros, né? Depois ele vai para Porto Murtinho. Porto Murtinho também tem um grande apelo turístico ainda adormecido, mas ou seja, Porto Murtinho tem uma história riquíssima. Porto Murtinho tem uma fruta especial que é o greifo, é uma fruta local, com características locais, né? E essa fruta só nasce ali naquela região de Porto Murtinho. Então, tem receitas locais também na gastronomia. Então, existem descobertas interessantes e atrativos já no Mato Grosso do Sul. Entrando ali no Paraguai, o que me chama mais atenção é a região ali do Chaco Paraguaio mesmo. Claro, é uma vegetação peculiar, né? É uma vegetação muito parecida com o nosso Pantanal Sul-Mato-Grossense em algumas regiões. Mas ali, por exemplo, no centro do Paraguai, a gente tem a comunidade menonita, né? A comunidade menonita é uma comunidade que se estabeleceu naquela região do Paraguai. No início da história dessa comunidade, eles passaram por muita dificuldade, lidando com a seca do Paraguai, à época, mas desenvolveram ali a sua forma de fazer agricultura. Então, é uma comunidade que está concentrada naquela região, aprendeu a lidar com aquela realidade do Chaco Paraguai, só que ainda é uma comunidade que ainda não despertou para o turismo, não está aberta para o turismo ainda. E aí você entra na região da Argentina que é desértica, vamos dizer. É isso, o norte da Argentina ali? Isso. Ali saindo do Paraguai em Pozo Hondo, a gente também quase não encontra infraestrutura naquela região fronteiriça do Paraguai com a Argentina, mas ali entrando na Argentina a gente já encontra uma infraestrutura melhor ali na região de Pozo Hondo, aí desce para Tartagal, e você desce um pouquinho mais para a região de São Salvador de Jujuy, que já é uma cidade muito maior, já tem outras condições turísticas. Ali de São Salvador de Jujuy você pode visitar alguns atrativos próximos já à Cordilheira dos Andes, com as características da Cordilheira dos Andes. Então, e se você quiser descer um pouquinho mais, turisticamente, vale a pena descer um pouquinho mais. São 140, 150 quilômetros para o sul, que você chega até a região de Salta. Salta, sim, Salta um belo de um expoente turístico. Belo de uma região turística, de uma cidade bastante preparada para o turismo. Então tem paisagens belíssimas, tem um teleférico maravilhoso, você consegue contemplar já todo o visual da Cordilheira dos Andes. Né? Então é ali nessa região da Argentina, no norte da Argentina, que você começa a contemplar já a Cordilheira dos Andes. Isso é muito legal quando você tem essa realidade, essa diferença de realidade, de paisagem. Você olha para o horizonte e fala, vou chegar lá, lá em cima e vou subir. Então é bastante interessante. Dessa região, você começa a subir a cordilheira, né? Você passa por algumas regiões turísticas ali, alguns atrativos, um deles é Purmamarca. Purmamarca é uma região ali, são algumas rochas que têm coloração diferente, então você olha na paisagem, são rochas mais avermelhadas, mais amareladas, e chama a atenção das pessoas que estão ali. E tem alguma infraestrutura hoteleira, tem uma infraestrutura de restaurante já tranquilamente para você poder consumir. E aí você segue subindo a cordilheira. Né? Na época que eu passei por ali, a gente estava mais ou menos em maio, final de maio, já chegando o frio. Então a gente chegou a pegar ali temperaturas de menos 11 graus. Né? Então, bastante frio. O brasileiro que não está muito acostumado, de repente, com frio, né? Eu também não estava acostumado, enfim. A gente foi surpreendido ali com o frio que a gente pegou naquela noite. Até por curiosidade, a gente foi ligar o carro de manhã para continuar a viagem, o carro não ligava porque a água tinha congelado. Né? Não tinha neve, mas o frio bastante intenso. E o período em que você fica no alto da cordilheira é um período até relativamente longo para quem está viajando, né? São muitos quilômetros ali em cima da cordilheira. Então, e também faz parte da experiência. Até mesmo os efeitos da cordilheira, os efeitos da altitude, né, Noslim, são efeitos interessantes para a gente vivenciar. Você comentou anteriormente, né, que de repente não seria o momento inicial das famílias, né, fazerem esse trajeto. Isso é verdadeiro, porque de repente você está viajando com a sua família, né, e a passagem pela cordilheira, para quem não está acostumado,
pode causar náuseas, dor de cabeça, né? E a gente fica imaginando colocar algumas crianças nessa situação, pode gerar muito incômodo para a família, Mas né? tomaram o comprimidinho aquele ou não precisou? Tomamos comprimidinho, tomamos um chazinho também, que é vendido naquela região. Também experimentamos. Para mim, pelo menos, não fez o efeito desejado. Mas talvez seja uma questão de hábito, de costume, né? Tá, Senti dor de cabeça, senti náusea, mas eu consegui resistir e isso foi passar somente no outro dia, depois de descer um pouquinho a cordilheira e ficar hospedado numa outra região, um outro hotel. Então, quando a gente passa a cordilheira, tem uma outra cidade que é muito turística e vale a pena conhecer, que é São Pedro de Atacama. Sim. São Pedro de Atacama é uma cidade peculiar, né? Quem teve a oportunidade de já observar algumas imagens de São Pedro, você observa a paisagem, ela é muito diferente. Você olha a estrutura das casas, não é uma estrutura muito atrativa, é uma estrutura mais simplificada, né? Mais simples. E aí você começa a entrar nas lojas, você começa a entrar nos hotéis, você começa a conhecer, parece que um mundo novo se abre depois que você entra na porta dessas casas. Você olha a paisagem, parece que são casas normais, né? Assim, mas você começa a adentrar e você começa a ver quão interessante é aquele local. Então, ali de São Pedro de Atacama, que já é descendo, a cordilheira, já quase no final da cordilheira, você tem ali muitos operadores de turismo, você tem muitas agências de turismo, você tem guias brasileiros também, tem muitos brasileiros que moram lá, e eles dão um caminho para muitos atrativos da região. Então, é uma área muito interessante da gente, de quem tiver interesse conhecer. Então, mais próximo ao final, ou talvez o começo vindo de lá para cá, no Chile, existe já mais uma potencialidade turística mais explorada, assim, né? Mais explorado. Ficando aí o norte do Paraguai, para a região a ser aproveitada. Isso, ali no norte do Chile, a região de Iquique também. Ali na região de Iquique, teve uns atrativos bastante interessantes. Eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade com características do Velho Oeste. Então, essa cidade foi sede de uma comunidade de aproximadamente 5 mil habitantes que trabalhavam na mineração, né? Então, e a mineração decaiu, né? E a cidade permaneceu ali. Então você olha, parece uma cidade do Velho Oeste, e você entra nas casas, consegue conhecer, tem os utensílios, às vezes tem móveis, tem a igreja, tem um teatro que recebeu os maiores expoentes, cantores, artistas da época que viajaram para se apresentar lá nessa comunidade. Então foi a época da exploração do salitre, né? A época da exploração do salitre. E quando a Alemanha conseguiu produzir o salitre, ele é um salitre sintético, aí a exploração do salitre orgânico ali caiu e a cidade não conseguiu mais produzir. Então, aquela região também tem muitos pontos de interesse turísticos, o norte do Chile também, e a gente realmente precisa, assim, a ideia é que o Paraguai também possa se encaixar nesse conjunto de atrativos turísticos. Agora, duas questões, assim, você falou em 2019, né, fazendo esse trajeto, o convite aí do governo do estado? Não, essa foi uma iniciativa particular mesmo. Particular, né? E foi uma comitiva bem grande. Eu imagino que as pessoas estejam pensando holisticamente, né, e inserir as universidades nesse projeto, né? Qual foi a tua participação enquanto professor da universidade, estar nesse grupo de visita? Qual era o objetivo principal? Tá. Então, nós estivemos, na verdade, houve uma primeira excursão, mais ou menos em 2016, 2017, uma segunda excursão no ano 2018, isso juntando vários empresários que foram uma caravana e tal, e depois a gente foi com carro próprio, somei mais um empresário e mais um colega para fazer o trajeto, então nós fomos de maneira particular para conhecer essa rota, né? Então a ideia é que a gente pudesse conhecer o trajeto para poder saber falar um pouquinho mais a respeito do que era esse trajeto, entender mais e participar mais enquanto universidade, né? Então hoje essa rota de integração, esse corredor bioceânico, ele conjuga, ele contempla várias universidades que participam em um pool, em uma rede de universidades. Então a gente tem universidades do Brasil, do Paraguai, do Chile e da Argentina que participam desse conjunto de universidades. É uma frente de trabalho, é uma frente de estudos que visa focar estudos e levantar dados a respeito
desse trajeto. Então a gente tem estudos econômicos, estudos sociais, estudos na área do direito, estudos na área do turismo. Então a ideia é que a gente pudesse fazer representada a Universidade Federal nesse pool, nessa rede universitária. E dessa caravana que vocês foram em 2019, você foi como professor da universidade, né? Uhum. Qual era a intenção? Existe alguma proposta de relação, de intercâmbio com outras universidades para fazer algum trabalho conjunto na Rota Bioceânica? Isso. Eu sempre falo que a gente está, inclusive, a rede de universidades, né, que participam dessa rede aí, então a gente está aprendendo a fazer trabalhos cooperativos, né? Infelizmente, às vezes dentro da universidade a gente acaba trabalhando em pequenos grupos, né? E até para compartilhar técnicas de pesquisa, compartilhar metodologias, né? Às vezes não é fácil porque cada um vai pesquisando aquilo que tem maior interesse, né? Então a gente está aprendendo, inclusive, a ser uma rede. Mas a gente está amadurecendo em convênios, já existem convênios com algumas universidades. A Universidade Federal tem convênio com a Universidade, a Universidade do Chile. A gente está também amadurecendo um convênio com a UNA, que é a Universidade do Paraguai. E os convênios, às vezes, são mais bilaterais do que como um todo, né? Então, estão nascendo aí novas possibilidades de convênio que sempre partem aí das iniciativas dos professores, dos pesquisadores, né, das frentes de atuação, né? A proposta da rota, então, não é só uma via de acesso, né? Existe toda uma estratégia pensada para que se crie vida, né, ao longo do caminho, vamos dizer assim. Exatamente. A ideia é que a gente possa, através das universidades, vamos dizer assim, pegando o gancho do que você perguntou anteriormente, né? A ideia é que a gente possa, através da Unirila, gerar estudos, né? Gerar até mesmo estudos que venham a ajudar a viabilização da rota bioceânica, no aspecto econômico, no aspecto logístico e tudo mais, mas também tem o papel da universidade, que é um papel importantíssimo, que é a discussão crítica, né? É a avaliação dos impactos ambientais, a avaliação dos impactos sociais, culturais e tudo mais. Então, as universidades elas vêm a contribuir para que novos pontos de vista sejam observados na construção dessa rota, né? Então, sim, levar vida, levar desenvolvimento, levar o crescimento, levar a ideia também de um desenvolvimento mais sustentável, né, possível para esse trajeto aí. Agora, assim, pelo que eu observo assim, de fora, acho que o governo do Mato Grosso do Sul talvez seja o que tenha mais estado à frente aí para impulsionar, né, efetivação dessa rota. Imagina, assim, não vejo tanta, pelo menos nós daqui de São Paulo, talvez, e a gente já tem essa falta de comunicação com a América Latina há muito tempo, né? A gente já tentou várias saídas. Você citou recentemente até pela Bolívia, né? Nosso caminho para o Pacífico aí sempre foi um desafio para nós. E eu acredito que o governo do Mato Grosso do Sul esteja bem empenhado pelo que eu vejo, né? Agora é o seguinte, e você até citou Campo Grande, né? E observando a rota, se você traçar uma linha reta aí do Porto de Santos até Antofagasta, essa rota ela não pega exatamente passando pela capital Campo Grande, né? Então, como que entra nesse processo de rota Campo Grande? Qual é o papel de Campo Grande nessa rota? O que Campo Grande pretende, o Mato Grosso pretende, né, com o objetivo dessa rota em termos de desenvolvimento ou qualquer outra ação? A gente sempre acompanha, né, o trabalho do governo estadual, do governo municipal, né? Então, a ideia é que Campo Grande possa se posicionar enquanto um ponto de abertura para a rota bioceânica, né? Então, se você pensar em termos de turismo, né, o turista pode vir para Campo Grande, daqui de Campo Grande alugar um veículo, né? Pode iniciar o trajeto já no corredor bioceânico. Então, se a gente pensar em termos de logística, Campo Grande tem a intenção de ser um grande hub logístico, pensando na concentração de empresas, na concentração de empresas de logística, né, na concentração de esforços aí, de concentração de multimodais, né, para poder viabilizar o transporte, seja para o norte, pensar para Cuiabá, outras regiões do norte do Brasil, seja para o corredor bioceânico em direção ao Pacífico, né? Então, por exemplo, se a gente observar a produção de carne do Mato Grosso do Sul, né? Ou a gente pega a produção agrícola de Mato Grosso, né? Então, por exemplo, hoje a produção de carne do Mato Grosso do Sul
ela 70%, 80% ela é escoada pelo Porto de Paranaguá. Então ela vai pelo Porto de Paranaguá. Agora há uma opção, né, de ser escoada haverá essa opção de escoar pelo Pacífico, que pode baratear mais ainda a nossa carne de exportação. E a mesma coisa acontece para o Mato Grosso, né? Então, Campo Grande sendo posicionado aí como um hub logístico, ele pode receber carga, fazer o trânsito de mercadoria, pode fazer o despacho de mercadorias, fazer um trânsito aí, e até mesmo receber empresas de estocagem, empresas de armazenamento de mercadorias, de container, para depois fazer o despacho através do corredor bioceânico. Então, pelo que a gente tem acompanhado, a ideia é que Campo Grande seja esse hub de proximidade com infraestrutura necessária para receber essas empresas que depois possam escoar ali para o Pacífico. Então, geograficamente, vamos dizer assim, Campo Grande está querendo ocupar o espaço que já é devido, né, por fazer fronteira com 2 países, né, seria aí o portão de entrada e saída da rota para o mercado. Exatamente. Roslin, a gente observa com bastante entusiasmo, né, esse corredor bioceânico, mas é aquela ideia que tende a mudar. Hoje, o Mato Grosso do Sul, ele é a periferia do Brasil. O corredor bioceânico passa a posicionar o Mato Grosso do Sul como um centro estratégico, né, para o transporte, para a logística, para o desenvolvimento na América do Sul. E se a gente observar mesmo, o Mato Grosso do Sul está bem posicionado no centro ali da América do Sul. Então, esse posicionamento deixa de ser geográfico para ser um posicionamento estratégico, político, econômico, e é por isso que a gente entende aí o interesse do governo do estado de Mato Grosso do Sul em viabilizar esse caminho. Porque se você for ver a posição dele, né, a gente sempre coloca isso até fazer fronteira com 2 países e divisa com 5 estados, não é qualquer estado que... Então, a gente tem divisa com 5 estados e 5 estados prósperos, né? Nós temos Paraná, São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso. Então, acho que é bem interessante nesse sentido, né? E geograficamente, pensando no total da rota, se você pegar, são 2.200 quilômetros de Campo Grande no Chile, mas também só o trecho interno são 1.000 quilômetros de Campo Grande a Santos, né? Então seria um meio termo assim. E consequentemente também, né, Campo Grande pode se desenvolver com essa rota, que é a questão do transporte, já que você até citou no começo, e realmente a gente conhece e sabe disso, o que o transporte rodoviário, através dos caminhões, podem causar desenvolvimento e causam, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, só com a BR-163, né? Então a gente já sabe todo o desenvolvimento que levou a BR-163 nas cidades do Mato Grosso e Mato Grosso, né? Vamos dizer assim, só pegando esses 2 como exemplo. Então você acredita que Campo Grande também vai se destacar e ter ganhos? Sim, eu acredito até pelo transporte, além do transporte rodoviário, né, Lulinha, o transporte aeroviário, né, o aeroporto, aí tem previsão do aeroporto também ser reformado novamente, né, trazer os fingers, né, para o aeroporto. Então, um centro de despacho internacional ali no aeroporto também de cargas e mercadorias, de desembaraço de mercadorias. Então, tem algumas perspectivas que a gente ouve falar e que a gente também tem expectativa que possa contribuir para esse desenvolvimento, né? E a gente sabe também que o transporte de grandes cargas, através dessa rodovia, como você citou, Noslin, também traz os seus desafios, né? Então, em algumas localidades onde a gente vê que são trechos mais turísticos, né? Você vai ter a passagem de veículos pequenos, né? E aí, tentando ocupar espaço aí com os veículos pesados, de carga, tem a manutenção das rodovias, tem tudo isso, então, tudo isso tem que ser observado, pensado, planejado, até para que cada função ali esteja bem amparada